Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar aí mais uma aulinha, né, de história. A gente falou na aula passada sobre, sobre o populismo, né, e então agora a gente vai falar um pouco sobre as ditaduras na América Latina, beleza? Então galera, falando um pouco sobre a questão dessas ditaduras, a gente vai começar a entender aí os processos da crescente e decrescente do populismo, né, do surgimento das ditaduras militares aí em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Bom, então vamos começar, né, porque vocês sabem que essa videoaula é uma introdução do que a gente vai trabalhar nas videoaulas da semana, ok? Bom, então no século XX, né, uma série de ditaduras aí a maioria militares, vão se desenvolver na América Latina, né, no nosso continente americano, tirando os Estados Unidos e Canadá, mas no todo o resto, na América Latina, inclusive no Brasil. E de diferentes países, né, do Caribe, da América Central, da América do Sul, eles vão ter aí algumas experiências ditatoriais que são marcadas aí pelo terrorismo de Estado, né, e quando o próprio Estado promove ações de terrorismo contra a sociedade. Então, essa é uma característica da ditadura. Essas ditaduras também, né, elas são fortemente influenciadas pelo próprio Estados Unidos, né, ele tem uma coisa que a gente vai trabalhar, que eu já falei para vocês, a questão, antes era a Inglaterra que mexia os pauzinhos e fazia tudo o rebuliço, e agora é os Estados Unidos que mexe os pauzinhos e começa a modificar muita coisa aí na política e na sociedade de determinados países. Bom, os Estados Unidos, então, ele vai encontrar aí, né, num caminho de uma forma de se manter no continente americano, né, sob um poder, digamos assim, e para evitar, né, a influência e que a experiência que aconteceu em Cuba, por exemplo, se espalhasse para outros locais. O que aconteceu em Cuba? Cuba teve aí uma comunicação com a União Soviética, né, durante esse período da Guerra Fria, e acabou se tornando comunista também, né, um regime socialista, comunista, e é onde a gente vai ver aí o que os Estados Unidos não quer que isso se espalhe, porque está muito próximo, então, para eles barrarem isso e acabar não dando chance, eles vão aí interferir em muitos outros países, o medo do comunismo isso fica cada vez mais preocupante durante esse período, justamente por causa da Guerra Fria e assim por diante. E um dos primeiros golpes que são apoiados pelos americanos, né, pelos norte-americanos, os estadunidenses, é no Brasil, que acontece em 1964. Então é um dos primeiros a serem apoiados, mas houve outros. Para a gente poder entender, então, nessa segunda metade do século XX, né, ela fica marcada na história de toda a América Latina pela grande quantidade de ditaduras militares que vão ser implementadas em diferentes países dessa região, certo? Esse modelo ele vai se consolidar mais forte na década de 1960, perdão, principalmente no golpe triste, no golpe que vai se instaurar no Brasil, que é um golpe civil-militar, em 1964. E diferente de outros países do continente americano, como Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala, República Dominicana, entre outros inúmeros que tiveram, né, contaram com ditaduras conservadoras que são conduzidas pela maioria por militares, e a implementação dela está diretamente associada ao cenário das disputas entre a Guerra Fria, né? Então, né, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver uma rivalidade entre as duas maiores potências, né, o mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Vai ganhar uma dimensão planetária, né, que é no globo inteiro, no planeta inteiro. É uma disputa diretamente por influência, né, que vai aumentar consideravelmente, principalmente quando a União Soviética consegue uma base em Cuba e vai gerar um certo desconforto aí para os estadunidenses, né?
E, num primeiro momento, esse Estados Unidos, né, ele foca seu esforço, todos os seus esforços, né, para evitar esse crescimento de influência na Europa e na Ásia. Porém, né, lá no final de 1950, o governo norte-americano, perdão, estadunidense, ele vai perceber a necessidade de aumentar sua influência sobre o próprio continente. E isso vai se dar porque algumas ações dos países latino-americanos começam como eu posso dizer, começam a se relacionar, começam a ter um envolvimento com os partidos de esquerda. E justamente os Estados Unidos, para enfraquecer esses movimentos de esquerda, ele ajuda e apoia, e existem alguns dados agora recentes que provam que eles até têm influência direta sobre as ditaduras militares desse viés conservador, liberalista e assim por diante. A grande virada, então, para a mudança na postura dos estadunidenses em relação às nações latino-americanas é justamente pela Revolução Cubana, que vai acontecer em 1959. Essa revolução foi conduzida pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara. Ela foi uma revolução de caráter nacionalista e que acabou aproximando, né, da União Soviética por conta da hostilidade norte-americana contra o novo governo cubano. E também tem toda a nuance, né, dos norte-americanos, dos estadunidenses, terem todo um abuso já com Cuba que já perdura aí desde quando Cuba se torna independente. Eles usam Cuba como um paraíso fiscal, entre outras coisas, para eles. Bom, essa aproximação de Cuba com a União Soviética era considerada pelos Estados Unidos como um precedente perigoso para o continente, né? Porque está aqui perto e tudo mais. E antes da Revolução Cubana, os Estados Unidos já havia procurado criar um caminho para intervir uma diplomacia e intervir uma diplomática, né? E uma economicamente um caminho diplomático e econômico na América Latina, por meio de uma operação chamada Operação Pan-Americana. Porém, os desdobramentos da situação de Cuba fizeram com que a ação norte-americana sobre a América Latina se tornasse um pouco mais agressiva, na verdade foi muito mais agressiva, e um dos primeiros casos dessa abordagem foi justamente aqui no Brasil. Mas a gente não vai falar do Brasil agora, a gente vai falar primeiro da América Latina, e no segundo momento a gente vai falar sobre o Brasil, ok? Então, pessoal, continuando, então, como eu disse, primeiro a gente fala América Latina, depois a gente fala do Brasil. Mas só um tequito do Brasil. O caso do Brasil ele é muito simbólico, né? Porque ele se trata do maior país e mais populoso da América Latina. Portanto, do ponto de vista estratégico norte-americano, era fundamental que o avanço de pautas progressistas fosse barrado e que o alinhamento da política brasileira com os interesses conservadores dos Estados Unidos se estabelecesse. Então, é necessário primeiro pegar o Brasil para depois partir para o resto, né? No caso nesse momento, então, né, algumas ditaduras pela América Latina já estavam em vigor, mas a partir do golpe do Brasil inicia-se, né, uma fase em que as ditaduras militares ganharam todo o cone sul do continente e elas ficaram marcadas pela prática do terrorismo de Estado. E dentro dessa ideia, né, considera-se sequestro de cidadãos, a tortura, atentados à bomba, o desaparecimento de cadáveres, práticas de execução contra opositores que resultaram na morte de milhares de pessoas, e assim por diante, isso que marca muito a questão das ditaduras aqui. Na década de 1950, por exemplo, um país sul-americano que já estava em ditadura era o Paraguai. Era uma ditadura civil-militar também, né, que se estendeu de 1954 até 1989, e sendo governado durante todo esse período pelo general Alfredo Stroessner. A ditadura do Stroessner, então, instaurou-se por um golpe contra o presidente constitucional do país, que era o Frederico Chaves. A consolidação dessa ditadura ela contou com o apoio direto dos Estados Unidos, que forneceram ajuda econômica, né, ao governo paraguaio. E ao longo dos 35 anos de regime militar, tem uma estimativa aí de cerca de 20 mil pessoas
que foram vítimas de violações dos direitos humanos. E os casos mais conhecidos são as garotas sequestradas por agentes do governo para serem estupradas pelo Stroessner. Então, tipo, olha para vocês verem como que é uma coisa totalmente cruel e inescrupulosa. Pessoal, a gente continua isso na aula ao vivo. Muita coisa pra gente falar ainda. E é isso, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof.